vaso novo. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bom demais poder estar mais uma noite com vocês, podendo louvar, engrandecer aquele que é a razão da nossa existência. E hoje, ao contrário dos outros dias, quando nós fazemos apenas uma live, hoje é quarta-feira, hoje é dia do nosso estudo bíblico, e nós temos trabalhado às quartas-feiras com aquele tema, levando salvação para a minha casa. E hoje eu vou trabalhar com um texto bíblico muito conhecido, que é o texto de Zaqueu. Então, antes de eu entrar no texto, quero convidar você a cantar comigo a música de Zaqueu. Lembra dela? Muito bem, então vamos conversar um pouco sobre esse nosso tema, levando salvação para minha casa.
Só que antes eu queria só lembrar você que nós temos trabalhado ao longo de 2020 com esse tema que está aí na tela. O ano de 2020 é o ano da excelência, fazendo deste o melhor ano da minha vida. E eu tenho certeza que esse é o seu sonho também. E nada e nem ninguém vai roubar o nosso sonho, amém? Deus tem feito algo fantástico na nossa vida. E eu tenho certeza que quando nós virarmos para 2021, a gente vai olhar para trás e a gente vai saudar com alegria, vai dizer assim, valeu a pena. Todas as lutas, todas as dificuldades, todas as perdas, a gente é um ser humano melhor. Deus esteve com a gente ao longo do caminho. Você acredita nisso? Amém. Eu acredito nisso também. Bom, então nós temos trabalhado ao longo desse ano, nas quartas-feiras, esse tema que nós propusemos trabalhar, levando salvação para minha casa. Lembrando que desde que nós começamos a trabalhar as lives, nós temos trabalhado só o Antigo Testamento. Mas antes de eu começar a gravar as lives, eu tinha feito aqui no templo o Novo Testamento. Então, o que eu estou falando para vocês aqui agora, eu já tinha falado com a igreja no decorrer do ano. Então, algumas pessoas já presenciaram esse sermão que eu vou estar falando com vocês. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que como ela mesmo diz, ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que lhe apraz. Então Deus tem algo fantástico para falar no seu coração, tá bom? Então hoje o nosso desafio é responder essas perguntas aí. O que precisa na sua casa ser salva? Na sua vida, sua fé, seu casamento, sua família, tem alguma coisa correndo perigo? Está havendo alguma necessidade? Existe na sua família alguma necessidade de um milagre genuíno, de um livramento da parte de Deus? Pensa alguma coisa aí. Eu faço um trabalho de aconselhamento pastoral, uma espécie de acompanhamento com as pessoas que eu atendo aqui, com o rebanho que eu pastoreio, e a julgar pelo que eu presencio no meu escritório, no gabinete pastoral, eu estou convencido que nunca nós tivemos tanto a influência de forças contrárias, sabe, para destruir os nossos lares. Satanás nunca investiu tanto e de tantas maneiras para fazer com que os lares evangélicos, os lares cristãos fossem destruídos. As nossas crianças, mais do que nunca, elas estão sendo seduzidas e enganadas pelas tentações. Muitos casamentos têm enfrentado dificuldades, divórcios. A verdade é que o divórcio tem sido um câncer que se multiplica no seio da igreja, como se fosse uma das coisas mais comuns para a gente lidar, como se fosse parte dessa geração, como se até que a morte nos separe fosse apenas o enredo da poesia do poeta, das canções populares do nosso país. Mas a verdade é que os lares cristãos, eles estão sobre uma carga, sobre uma pressão nesse momento, que eu acredito que nunca esteve na história do cristianismo como temos vivido nesse momento. Então, os próprios fundamentos dos lares cristãos estão sendo abalados, e isso é o resultado direto da decadência moral, espiritual, da nossa sociedade, das nossas igrejas, da nossa política, mas sem jogar culpa para ninguém, mas trazendo para nós a nossa responsabilidade. A minha pergunta é: como eu posso levar salvação para minha casa? E hoje nós vamos pegar um exemplo bem bacana, o exemplo de Zaqueu, e eu quero que você preste bastante atenção, porque a gente às vezes conhece uma história, e quando a gente conhece uma história, a gente já sabe aonde vai dar as coisas. E se você está me acompanhando agora, você vai ver que eu sou um pastor meio fora da caixa, né? Eu tenho uma irmã muito querida, ela é filha do seu Anilton sócio, a Márcia. Eu brinco com ela que ela é a pastora mais antiga dessa igreja, né? Porque nos intervalos, quando a nossa igreja não teve pastor, ela e o pai dela esteve sempre à frente da igreja, pastoreando, cuidando, pregando. Ela tem uma didática fantástica, ela manda muito bem.
E a Márcia, ela fala assim: pastor, eu gosto de ver você pregar porque você lê o texto que a gente lê e você tira cada coisa do texto que eu fico pensando, de onde que o pastor tirou esses negócios aí? E eu acho legal porque, na verdade, eu gosto desses detalhes, e os detalhes para mim são significativos. Então, não caia nessa mesmice de achar que porque a gente conhece uma história, que a gente vai chegar no mesmo lugar, tá bom? Abra o seu coração, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã, e ela nunca volta vazia, mas ela sempre cumpre aquilo que lhe apraz. Então eu tenho certeza que o Espírito Santo está sedento para trabalhar o seu coração. Então, nosso tema para a mensagem de Mateus é superando obstáculos para mudar de vida. Superando obstáculos para mudar de vida, tá bom? Vamos ler o texto sagrado? O texto diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. E assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a reclamar, a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se há alguém, eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Então disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amo essa frase. Hoje houve salvação nessa casa. Daí vem essa nossa série, levando salvação para minha casa. Porque é possível você estar no seu dia a dia e ter um encontro tão fantástico com Jesus, que quando você voltar para casa, você vai levar salvação para sua casa. Amém? Então a pergunta que a gente faz sobre esse tema, superando os obstáculos para mudar de vida, a pergunta é: superar quais obstáculos? Quais foram os obstáculos que Zaqueu precisou superar na sua vida para que ele pudesse mudar de vida, para que ele pudesse levar salvação para sua casa? Bom, o primeiro obstáculo que ele precisou superar é um obstáculo muito comum, é uma cilada, né? É querer o que todo mundo quer, né? Então olha lá, olha o que diz o texto bíblico. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe da repartição pública, ou chefe dos publicanos. Veja que o nome de Zaqueu está entre 2 adjetivos. Ele era rico e ele era chefe. Eu quando leio essas coisas, eu fico pensando assim, naquele filhinho de papai que quando é abordado pela polícia, pergunta para o policial assim: o senhor sabe de quem eu sou filho? Eu fico imaginando que o filho de Zaqueu devia falar esse tipo de coisa, né? O senhor sabe com quem o senhor está falando? Porque Lucas, ao narrar o texto, ele faz questão de estrategicamente colocar o nome de Zaqueu, o nome do protagonista da história, entre esses 2 adjetivos. Ele é um homem rico, o que já postula ele. E ele é um chefe dos publicanos, ou seja, de uma repartição pública que cobra impostos.
Então por que eu estou dizendo que o primeiro obstáculo que ele tem que superar é querer o que todo mundo quer? Bom, talvez eu vá chover no molhado aqui, mas você desde criança deve ter ouvido aquela expressão, Maria vai com as outras, né? E é importante a gente salientar que muitas das vezes nós nos perdemos por seguir a multidão. A gente acha que porque todo mundo quer, porque todo mundo está indo atrás, porque todo mundo está fazendo aquilo, então aquilo deve ser bom, aquilo deve ser o melhor. Não é assim? E a verdade é que nem sempre é assim. Às vezes nós temos que questionar a nós mesmos, às vezes nós temos que refletir nas próprias certezas que nós temos. Eu gosto muito de um comercial do TV Futura, que ele trabalha com algumas perguntas e o mote desse comercial é: não são as respostas, mas são as perguntas que movem o mundo. E é verdade. Quando você está cheio de certezas, você não tem necessidade de ir atrás de mais nada. Você é o dono da razão. Mas quando você começa a questionar as certezas, você começa a averiguar se aquilo que você tinha tanta certeza é de fato como você acha que é. Então, o que Zaqueu fez de errado? Aparentemente, Zaqueu não fez nada de errado. Zaqueu só quis o que todo mundo quer. Eu tenho certeza que Zaqueu, como um povo explorado, oprimido, que Zaqueu era judeu. E era um povo explorado pelo sistema da época, tirano, que era Roma. Israel era uma nação vassala, ou seja, pagava tributo a Roma. Então, cabia a alguém da nação cobrar esses impostos. E eu tenho certeza que Zaqueu devia ter passado muita dificuldade. Zaqueu devia ter sonhado com muitas coisas. Zaqueu só queria um dia ter um nome, uma posição, ser alguém, como eu e você um dia sonhou em ser alguém. Talvez ele devesse ter nascido numa família humilde. Ele só queria ser alguém na vida, dar um futuro para os seus pais. Como eu e você. E quantas das vezes nós não fizemos isso? E não paramos para avaliar os custos que os nossos sonhos vão nos custar. O problema é que por não avaliar os custos, Zaqueu foi atrás dos seus sonhos e não pensou que ser publicano, ou até deve ter pensado, mas talvez a posição, talvez a necessidade, talvez a posição que ele ia alcançar, talvez a necessidade de ser alguém, o levou a passar por cima de tudo, e ele era considerado pelo seu próprio povo como um traidor, como um pecador, como um usurpador. Ele recolhia o imposto imperial, e ele ficava com as sobras. Mas na verdade o seu povo não via isso, porque o povo de Israel sempre achava que ele cobrava mais, porque ele devia ser rico, como o texto diz, ele devia ter uma boa casa, ele devia ter soldados à sua disposição, ele devia ter escravos, ele devia ter um bom meio de locomoção, ele devia ter terras. Ele devia fazer bons negócios, porque ele cobrava imposto de todos os tipos, de todas as classes sociais. E a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Então ele não apenas cobrava imposto, mas fiscalizava os demais cobradores. Então ele sabia sim sobre tudo o que acontecia de negociação na sua cidade. Em outras palavras, ele só era um guerreiro querendo vencer na vida. Ele só queria o que todo mundo queria. E quantas das vezes nós somos o Zaqueu da história? Nós só queremos o que todo mundo quer. O problema é que às vezes o querer o que todo mundo quer
não machuca só a gente. Machuca a nossa família, machuca os nossos filhos, machuca os nossos cônjuges. E quando a gente menos percebe, a gente está que nem um porco espinho, para todo lado que a gente vira, a gente fere alguém, a gente machuca alguém, a gente magoa alguém, a gente sangra alguém. Mas a segunda coisa que ele queria é que ele teria que aprender a lidar com o déjà vu. Talvez essa expressão seja estranha para você. Olha lá. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Bom, eu acabei de argumentar com vocês, dizendo que o maior erro da vida dele foi querer o que todo mundo queria, que é se dar bem na vida. E déjà vu, de novo, ele está querendo o que todo mundo quer. Ele está querendo ver quem é Jesus. E o que está acontecendo lá fora? Todo mundo está querendo ver Jesus. Déjà vu é um galicismo que descreve uma reação psicológica da transmissão de uma ideia que já se esteve naquele lugar antes. Ou seja, que já viu aquelas pessoas, ou mais ou menos, peraí. Eu estou tendo a impressão de que eu já passei por isso aqui antes. Será que eu já vivi isso aqui? Será que eu já quis o que todo mundo quis? Será que eu já lutei por alcançar o que a maioria queria? E será que isso me levou a quebrar a cara? Aprender a lidar com o déjà vu. É exatamente isso que está passando na cabeça de Zaqueu. Eu não sou bem visto pelo povo. E por experiências próprias, nós nunca queremos as mesmas coisas. O povo de Israel odiava cobradores de impostos. E ele era o chefe dos cobradores de impostos. Qual era a possibilidade deles quererem a mesma coisa? Então na cabeça de Zaqueu devia passar assim, peraí, se eles querem ver Jesus, eu estou fora. Eu não quero. Eu li muito tempo atrás um romance bíblico muito legal, muito divertido. Vocês sabem que o primeiro evangelista, Mateus, quando ele foi chamado para ser um dos apóstolos, na sua conversão ele também era cobrador de imposto. E nesse romance bíblico que eu li, ele tinha mandado uma carta para Zaqueu. E esse romance dizia assim que Mateus estava tão deslumbrado com as coisas que ele estava vendo Jesus fazer, que ele resolveu mandar uma carta para o seu amigo Zaqueu, dizendo: Zaqueu, tenho vivido experiências fantásticas. Conheci um homem surpreendente. Esse homem me viu na coletoria de impostos e ele mudou minha vida. Ele me tirou de lá e sabe aquele sonho que nós tínhamos de ser alguém, de sermos grandes, Ele arrancou essas coisas do meu coração. Hoje eu não tenho mais essas mesmas necessidades de querer as mesmas coisas. Hoje eu olho ele pregando, eu olho ele curando, eu olho ele caminhando, eu vejo ternura no seu olhar, eu vejo amor nas suas palavras, eu vejo compaixão nos seus gestos. E nessa carta que, veja, isso é um romance, tá? Que eu li para Zaqueu. Diz que quando Zaqueu leu essa carta, isso apaixonou o coração de Zaqueu. E quando, no final da carta, Mateus dizia assim: vou passar aí, vou passar na sua cidade. E ele ficou então esperando esse dia, né? E suponhamos, o Espírito Santo não precisa dessas coisas, mas suponhamos que essa carta um dia tenha chegado.
alguma coisa diferente tocou o coração de Zaqueu. Zaqueu está querendo a mesma coisa que o povo, ele está querendo ver Jesus, ele já ouviu falar de Jesus, mas ele é baixinho, ele é pequeno, a multidão também quer, ele não gosta de estar no meio da multidão, ele não é bem visto. Todas as vezes que ele pensava em ver Jesus, algo ardia no seu coração. E ele aprendeu a lidar com o déjà vu e ele colocou no coração o desejo de lutar por isso. Zaqueu tinha aprendido a fazer escolhas sábias. E uma das coisas que eu tenho aprendido a fazer na minha vida é não culpar o meu passado pelas escolhas que eu já fiz, mas é usar o meu passado a meu favor. Porque eu não posso apagar as coisas ruins que eu já fiz no meu passado, mas eu posso tirar as lições que o meu passado me dá, para ser uma pessoa melhor hoje. Então, se no passado eu fiz escolhas amargas, ruins, que me prejudicaram, que prejudicaram minha família, talvez essas escolhas ruins me ajudam a pensar em coisas que na época eu não pensei, em pesar decisões que na época eu não pesei, em orar mais, em esperar mais, em pedir uma segunda opinião, uma segunda avaliação. A verdade é que Zaqueu tinha aprendido a fazer essas escolhas sábias. Ele aprendeu a lidar com esse déjà vu, como eu já tive nessa posição antes. E agora, irmãos, ele precisa lidar com um problema que ele teve a vida inteira, que é superar uma limitação física. Ele é um baixinho. Assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus já ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Olha que coisa interessante, irmãos. Zaqueu, ele tinha dois problemas naquele momento em que ele decidiu que ele queria e que ele iria ver Jesus. Primeiro, é que a vida inteira ele foi baixinho. Então a vida inteira ele foi o tampinha da escola, da turma, da família. Então ele já nem ligava mais, o pessoal chamava ele de baixinho. Mas na fase adulta foi ele quem escolheu ser o que ele era, a profissão que ele exercia. E junto com o ser baixinho, ele escolheu o ninguém gosta de mim. Mas ele também aprendeu a conviver com isso, tanto é que ele chegou à posição de ser chefe dos publicanos. Isso fazia parte da sua rotina. Ele tinha que saber lidar com isso. E quando ele decidiu então que valia a pena ver Jesus, e ele sabia que ninguém ia falar: ô, Zaqueu chegou aí, gente, alivia, abre espaço aí, ô seu Zaqueu, por favor, fica aí com a gente aí, entra aí, assiste aí. Os melhores lugares já estavam cheios. E não é porque ele era rico que as pessoas iam facilitar para ele. Por isso ele usou uma coisa muito bacana, que foi a sua sabedoria. Ele foi estrategista. Ele não seguiu a multidão. Ele antes correu na frente da multidão. Ele previu por onde Jesus ia passar. Depois ele pensou na sua limitação física e ele disse: Jesus vai passar por aqui e eu vou subir naquela árvore que não tem ninguém ali. E o que ele fez foi virar o jogo a seu favor. Não sei se você já passou por isso, mas quando você está dirigindo ou quando você está andando por uma rua e
logo você começa a ver as coisas grandes primeiro, para depois você ver os detalhes, né? Então, eu tenho certeza que como ele correu adiante, não era um desfile onde tinha gente dos dois lados, a rua inteira. Ele correu na frente. Ele viu uma árvore vazia. Ele subiu naquela árvore. E ele disse, ele vai passar por aqui. E quando ele passar por aqui, eu vou estar aqui, de camarote, vendo cada passo. E eu fico imaginando, de longe, ele acompanhando os passos de Jesus. E lá vem Jesus vindo na sua direção. E ele pensando assim, eu estava certo, ele vai passar por aqui. E Jesus conversa com um, e Jesus conversa com outro. E Jesus cura um, e Jesus cura outro. E Jesus aconselha um, e Jesus sorri para o outro. E Jesus parou bem aonde ele estava. E Jesus olhou para cima. E Jesus disse assim, Zaqueu, desce. Quero dormir na sua casa hoje. Vou ficar hospedado lá. Você permite? Tem um quartinho lá para mim? Tem uma cama sobrando? Você já foi surpreendido alguma vez? Eu acho isso fantástico. Que é quando nós esperamos uma coisa pequena e recebemos muito mais do que a gente esperava. É isso que Deus fez com Zaqueu. Zaqueu estava esperando uma coisa pequenininha. Zaqueu estava esperando apenas ver Jesus, matar a curiosidade. Talvez se conhecesse Mateus, ver o seu amigo e falar, rapaz, vai lá em casa hoje, toma um café comigo. Mas Jesus superou as expectativas e Jesus se dirigiu a ele. E Jesus conhecia ele, e Jesus chamou ele pelo nome, e Jesus falou, hoje eu quero ficar na sua casa. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da vida? É que quando a gente esforça, luta, na direção de Jesus, quando você resiste todas as dificuldades para ir de encontro com Jesus, Jesus sempre te surpreende. Jesus sempre te abençoa. Jesus sempre supera as suas expectativas. Jesus sempre mostra para você que Ele te abençoou naquela sua decisão. Mas vamos lá. Eu quero falar sobre a melhor parte desse texto, que é a parte do arrependimento. Porque não adiantava nada para que houvesse salvação na casa de Zaqueu. Essa salvação precisava começar na vida dele. Ele precisava se arrepender, ele precisava mudar, ele precisava ter um encontro genuíno, verdadeiro com o Deus da vida dele. Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Irmãos, esse texto é um dos textos mais fantásticos na Bíblia sobre arrependimento. Porque às vezes a gente se confunde arrependimento com remorso. Remorso é quando você sente que fez alguma coisa errada, mas não está disposto a fazer nada para reparar o erro que você cometeu. Você sabe que fez alguma coisa errada, mas você não está disposto a reparar o erro. Arrependimento é quando você está disposto a reconhecer que você errou, está disposto a sofrer as consequências do erro e fazer de tudo para reparar o prejuízo daqueles que sofreram quando você cometeu o erro. É isso que prova o arrependimento de Zaqueu.
O arrependimento de Zaqueu vem de encontro, quebrando todos os estigmas lá de trás, do eu quero ser como todo mundo quer, eu quero ser rico, eu quero ser poderoso, eu quero o mundo para mim, porque tudo que eu quero diz respeito a mim. E quando a gente é de Jesus, a primeira lição que a gente aprende é que não tem nada a ver com a gente. O mundo não diz respeito a nós, mas diz respeito também a nós. O mundo diz respeito a Deus e a todos nós. Então, quando ele diz assim, eu estou disposto a dar metade dos meus bens aos pobres, ele está dizendo assim, Jesus, eu estou disposto a uma CPI, eu estou disposto a uma auditoria, e nessa auditoria, eu vou mostrar para você que o que eu tenho é fruto do meu trabalho, é fruto da minha capacidade para negócios, é fruto dos meus bem-sucedidos negócios. Por isso, eu disponibilizo metade de tudo que eu tenho para ajudar as pessoas que eu nunca olhei para elas. E que muitas das vezes eu tive que cobrar o que me impuseram, que eram os impostos, e eu as vi chorando, cumprindo o seu dever cívico de cidadão. Então eu quero ajudar essas pessoas, porque eu posso ajudá-las, porque eu sou rico, eu quero ajudar essas pessoas. Ao contrário, só abrindo um parêntese aqui, né? Eu não consigo deixar de falar. Ao contrário dos nossos bem-intencionados parlamentares que estão trabalhando durante a crise do Covid-19, que não abriram mão dos seus salários, que não abriram mão das suas verbas de gabinetes, que não abriram mão das suas verbas de partido, do partido político, e que não abriram mão das verbas de campanha, agora, para o mês de outubro, aí, essas eleições municipais. Mas eles estão muito preocupados. Fiquem em casa. Nós não queremos a disseminação do vírus, gente. Pelo amor de Deus, hein? Todo mundo em casa. Uma coisa que eu tenho aprendido na vida é que a história fala por si. E meu pai já me ensinava que de boa intenção o inferno está cheio. Um dia a gente vai olhar para trás e vai ver que não era bem isso que a gente tinha ouvido durante toda a crise. Que tinha muita gente se beneficiando por trás de tudo isso. Né? Mas deixa isso para lá. Vamos falar só do arrependimento desse rapaz, que ele diz assim, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E se alguém acha que eu extorqui ele, se esse alguém me provar que eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que é isso? É alguém que entendeu que o dinheiro não é mais seu Deus, que o dinheiro não é mais senhor da sua vida, que o dinheiro não manda mais nele, mas que agora ele encontrou o Senhor da sua vida. Ele encontrou Jesus. Então é fantástico quando você olha para uma pessoa dessa e você vê que Deus entrou na vida dele e mudou completamente a disposição do seu interior, a ponto dele mudar os valores que moviam a vida dele. E de pronto, em nome dessa nova vida, Zaqueu instantaneamente abriu mão da metade da sua fortuna para ajudar os pobres.
Jesus muda os nossos valores, irmãos. Jesus muda os nossos valores. Se o seu dinheiro vale mais que a sua família, se o seu dinheiro vale mais que o seu caráter, se o seu dinheiro vale mais que os seus amigos, que o seu dinheiro vale mais que o seu nome, eu tenho dó de você. Porque você vai perceber um dia, e eu espero que você viva muito, que você tenha podido aproveitar muito dinheiro, porque no final da sua vida você vai perceber que você só teve dinheiro. E talvez algumas pessoas que ainda não entendem o que é ter Cristo no coração falam assim, mas ter dinheiro é tudo. Tem pessoas que ainda pensam assim. E quando você percebe que você só tem dinheiro, sabe o que você vai descobrir no final de tudo? É que você veio para o mundo nu, você vai embora dele nu, e todo aquele dinheiro que você acumulou, você não vai poder gastar. Não vai poder gastar. E aí, aquelas pessoas que você usurpou, às vezes seu filho que você humilhou, achou que ele nem podia participar das reuniões que você, não tinha os mesmos valores que você, não era digno de sentar nas mesmas mesas que você, vai estourar o seu dinheiro, sem nem lembrar de você. Que pena. Porque no final você vai perceber que só tinha dinheiro. Mas quando a gente deixa Jesus entrar no nosso coração e se arrepende, você percebe que Jesus muda o nosso valor. E quando os nossos valores são mudados, a gente abre mão de dinheiro para ajudar pessoas que não têm nem comida. Entendeu? Em seguida, ele está disposto a fazer essa acariação da sua vida pública, essa CPI. Zaqueu não quer fazer uma média de que ele quer uma vida nova. Ele tem Jesus e ele entendeu que quem tem Jesus tem tudo. Como a história daquele padre do seriado Bull que eu contei ontem na live de ontem. Você viu a live de ontem, você entendeu o que eu falei. Quando você tem Jesus, você nunca mais anda sozinho. Então deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente encerrar o nosso sermão. O que tem movido suas intenções? Os seus valores. O que tem movido as suas intenções? Você tem coragem de se expor assim? Se Jesus chegasse para você hoje e falasse assim, quero dormir na sua casa hoje. Ele pode ir lá hoje? Tem um quartinho para ele, um lugarzinho no sofá? Como é que seria hoje essa ceia, esse jantar, esse bate-papo? Será que no final do jantar você teria essas exclamações como Zaqueu teve? Será que você teria essa impetuosidade de falar assim, vou dar tudo, metade do que eu tenho, e está aqui a minha vida, um livro aberto, faça uma cariação dela. Então eu quero terminar o nosso estudo de hoje, assimilando e vivenciando. Eu deixei essa parte para a gente poder refletir algumas coisas sobre a nossa vida. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria, e todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Versículo 9. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa,
porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, esse texto é um texto lindo, maravilhoso. É um texto que confronta a nossa religiosidade. É um texto que tira a gente do nosso conforto medíocre, de achar que a gente sabe as coisas porque elas são como a gente acha que é. Esse texto, as mesmas pessoas que estavam ali, no meio da multidão, seguindo Jesus, se sentiram humilhadas, porque Jesus não foi para a casa delas, mas foi para a casa de um pecador. Isso quer dizer que elas não eram pecadoras. E vamos ser sinceros, irmãos. Quantas vezes, porque a gente está no banco de uma igreja, a gente se acha mais santo do que as pessoas que estão num barzinho agora. Num barzinho. Isso, num boteco. E eu digo isso porque o pessoal que me conhece, sabe que a gente tem o nosso grupo de pagode, o Pragode. E de vez em quando a gente junta aí os 5 coroa e nós vai para um desses botecos à noite aí e a gente faz a diferença lá. A gente toca, a gente canta, a gente louva a Deus, a gente faz um momento gostoso. E eu estou doido para acabar logo esse distanciamento social, para mim voltar a tocar com a minha galera, porque eu estou com o dedo coçando já. Eu estou quase suspendendo os outros 2 conjuntos, deixando só os velhos tocar aqui. Estou brincando, gente, brincadeira. Os meninos voltam a tocar domingo agora. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes, eu estou lá, e eu já vi isso. Sentado. Não é bar gospel não, tá, gente? Nós não vamos em bar gospel não. A gente tem um bom relacionamento no comércio da cidade. O pessoal que é de outros estados aí, outras cidades que está nos ouvindo. E a gente vai em qualquer lanchonete da cidade. A gente é convidado para ir, a gente vai mesmo. Pizzaria, restaurante, lanchonete, a gente vai. E a gente canta louvor e canta música secular também. A gente canta música e o pessoal é bem generoso, que pensa nos caras ruins, né? O pessoal gosta da gente e deixa nós tocar. E aí, às vezes eu estou lá e eu estou lendo, vendo, percebendo as coisas, as mesas, as conversas. E eu percebo quando chega alguém numa mesa e fala assim: paga um lanche para mim, paga um suco para mim, paga uma comida para mim. E o cara às vezes está com uma torre de chopp, bebendo, rindo com os amigos. E o cara é discreto, tira um dinheiro debaixo da mesa e dá para o cara. Ou então chama o garçom de lado e fala assim: vê o que ele quer aí e põe na minha conta. E eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu também já vi, no final de culto, pessoas chegarem na igreja pedindo um prato de comida, pedindo um lanche, pedindo qualquer coisa. E a gente está tão no espírito, tão cheio da graça de Deus, que a gente nem se mistura com essas coisas mundanas, tipo fome e necessidade dos outros. Está entendendo? Essas pessoas, saiu aqui, Lucas. Aí, voltou. Essas pessoas, voltou. Essas pessoas é que eu estou falando, gente. São as pessoas que estavam condenando Zaqueu. E foi para essas pessoas que Jesus diz assim: esse aqui também é filho de Abraão, ou seja, ele é judeu também, ele é hebreu também. E eu, o filho do homem, o Messias, o escolhido de Deus, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Não é os que estão salvos já não, tá? Eu estou indo buscar os que estavam perdidos. Então aqui está a moral do texto.
quando eu entendo que não importa as burrices que eu já fiz na minha vida, mas importa a disposição de voltar para Jesus e deixar que Ele me dê um novo norte na minha vida, para que tudo faça sentido. É isso aí que Zaqueu está fazendo. Zaqueu está abandonando a vida passada e está dizendo: Deus, traz salvação para a minha casa. Deixa eu mostrar para os meus filhos que podem ser diferentes. Ainda que o povo, mais de uma vez, tenha se levantado contra Zaqueu e dito que ele era pecador, indigno, agora Jesus faz parte da defesa de Zaqueu. Jesus agora pôs uma vírgula na história dele e está dizendo: agora está sob nova direção. Quem está escrevendo essa história agora sou eu. E ele diz com todas as palavras: hoje houve salvação nessa casa. Ou seja, agora tudo mudou. Sob nova direção esse negócio aqui. Estamos vendo outra vertente, um outro Zaqueu. E na sua casa? Como é que estão as coisas lá? História nova? Vida nova? O que essa quarentena mudou sua vida? Se eu contar para vocês o tanto de coisa que tem mudado na minha vida nessa quarentena, mas eu prometi para Jesus que eu só vou contar quando eu voltar ativa aqui na igreja. Quando nós voltarmos aos cultos públicos. Na live não. Na live nós estamos vivendo um momento de quarentena. Quando nós tiver de quarentena, nós estamos de quarentena. Mas quando nós voltar ao vivo e a cores aqui, com todo mundo lotando a igreja aqui, aí eu tenho um bocado de coisa nova para contar para vocês. De como Deus tem tratado minha vida, minha família, de como eu tenho tido a oportunidade de conhecer coisas fantásticas que Deus tem colocado no meu coração. Então, do fundo da minha alma, eu gostaria demais que você pudesse dizer, como Jesus disse para aqueles homens sobre a casa de Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa. Que você tenha certeza que há salvação na sua casa, porque Jesus não é hóspede na sua casa, Ele não está de passagem. Jesus faz parte da sua vida, da sua história, da sua família, porque você convidou Ele para morar na sua vida. Amém? Então a gente vai orar terminando, mas antes eu queria só lembrar você que todos os dias nós temos nosso devocional diário, uma palavra para a alma, às 19h30, são geralmente 30 minutos. Hoje é que, como é um estudo bíblico, geralmente demora mais, eu acho que 1 hora hoje, né, Lucas? Então hoje demora mais, mas fora isso a gente tem trabalhado com 30 minutos. Deixa eu só falar uma coisa, eu tenho conversado com o conselho da minha igreja, nós temos recebido aquela liberação parcial para fazer os cultos. O que é a liberação parcial? A liberação parcial é que ninguém vai impedir a igreja, a partir de domingo, de abrir as portas, desde que, então vamos lá, desde que, primeiro, não venha nem crianças e nem idosos, beleza? Então, a igreja pode estar de portas abertas, desde que não venha nem crianças e nem idosos. Primeira coisa. Segunda coisa, tem que ser respeitada a distância de 2 metros entre um e outro. Ou seja, no nosso caso aqui, cada banco caberia 2 pessoas. Beleza? Então nós teríamos que pôr, assim, no mínimo, 2 pessoas em cada banco e pular um banco. Então a gente põe 2 por um banco, põe 2 por um banco, põe 2 por um banco. Isso ia dar aqui um total de umas 20 pessoas no culto de domingo, tá? Outra coisa, todo mundo de mascarazinha no culto. Vai ser o culto dos mascarados. Nada contra, irmão. Estou brincando com vocês.
Eu estou dizendo isso só para falar para vocês que nós estamos pensando nessa hipótese, tá bom? Então, estamos dizendo para vocês que a gente já sabe que está essa liberação parcial. O que a gente tem conversado vale a pena a gente reunir nesses termos? Tipo, é essa igreja que a gente tem ensinado a ser igreja? Ou o que a gente tem vivido na nossa casa hoje é igreja? Então, nós não fechamos a porta. Vocês sabem que a gente tem um quintalzão aqui, né? Onde é o nosso estacionamento do lado interno da igreja. Então a gente já pensou na possibilidade também de fazermos alguma coisa do lado externo. Então eu queria só pedir para vocês o seguinte: ore. Esse domingo nós não vamos fazer nada, porque nós ainda estamos conversando sobre isso. Vamos ver qual vai ser a reação dos cultos que vão haver aí, né? Vamos fazer o nosso aqui, portinha fechada, né? A banda tocando, eu pregando, a mesma live. E aí, conforme for domingo que vem, a gente tem uma novidade para vocês. Tá bom? Posso orar por você? Feche seus olhos, abre o seu coração, vamos falar com Deus. Pai, obrigado pelo privilégio de nós estarmos mais uma vez na sua casa. Obrigado porque o Senhor tem sido muito generoso com a gente, tem nos dado a possibilidade de ouvir, conhecer e sermos ricamente abençoados pelo Senhor em tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E obrigado, Deus, porque a gente sabe que tantas pessoas têm sido alimentadas pela sua palavra, quando a sua palavra tem sido exposta, lida, explanada biblicamente. Então fala ao nosso coração, fala à nossa vida, que a gente sabe que o máximo que a gente consegue fazer é ler e explicar, mas cabe ao teu Espírito Santo, que entende o nosso coração, alcançar o nosso coração e falar profundamente as tuas verdades reveladas. Então nós contamos com o teu Espírito Santo, porque sem ele nós não somos nada e nem ninguém. Fica conosco, trabalha no nosso coração, trabalha as pessoas que têm nos ouvido, sua família, seus sonhos, seus empregos, suas dificuldades. Fala conosco, Deus. Queremos ouvir a tua voz. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo para você. Em nome de Jesus, até amanhã. Tchau. Deus abençoe.